Descubra a história da crucificação de Jesus como você nunca viu, em uma linha do tempo detalhada, baseada na Bíblia, história e arqueologia. Bem-vindos, galera! Hoje vamos embarcar em uma jornada única e emocionante pela história da crucificação de Jesus. Prepare-se para conhecer cada passo da paixão de Cristo, do julgamento ao Calvário. Jesus está no jardim do Getsemane com seus discípulos, em profunda agonia espiritual, quando Judas Iscariotes chega acompanhado de uma multidão armada. Judas se aproxima de Jesus e o trai com um beijo, sinalizando aos soldados quem era o mestre. Os discípulos percebem a traição e tentam resistir, mas Jesus se entrega voluntariamente. Os soldados prendem Jesus e o levam para o Sinédrio, onde é interrogado pelo sumo sacerdote Caifás. Enquanto isso, Pedro segue de longe para observar o desenrolar dos acontecimentos. Jesus é levado ao sumo sacerdote Caifás para interrogatório no Sinédrio. Jesus é acusado de blasfêmia e de se proclamar o Filho de Deus, o que é considerado um crime religioso grave. Caifás questiona Jesus sobre sua identidade messiânica e sua missão na terra. Mesmo diante das acusações e pressões, Jesus mantém-se em silêncio, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento. Sua postura serena e digna impressiona até mesmo seus acusadores, que não conseguem encontrar motivos consistentes para condená-lo. O interrogatório revela a firmeza e a convicção de Jesus em seu propósito divino, mesmo diante da iminente tragédia que se aproxima. Jesus está no jardim do Getsemane com seus discípulos, em profunda agonia espiritual, quando Judas Iscariotes chega acompanhado de uma multidão armada. Judas se aproxima de Jesus e o trai com um beijo, sinalizando aos soldados quem era o mestre. Os discípulos percebem a traição e tentam resistir, mas Jesus se entrega voluntariamente. Os soldados prendem Jesus e o levam para o Sinédrio, onde é interrogado pelo sumo sacerdote Caifás. Enquanto isso, Pedro segue de longe para observar o desenrolar dos acontecimentos. Em meio à confusão e ao tumulto da prisão de Jesus, Pedro é reconhecido por uma serva como um dos seguidores do Mestre. 3 vezes ele é questionado sobre sua relação com Jesus e 3 vezes nega conhecer o Cristo. No exato momento em que a terceira negação ocorre, um galo canta, cumprindo assim a profecia feita por Jesus anteriormente sobre a negação de Pedro. Antes que o galo cantasse 2 vezes, o olhar de Jesus encontra-se com o de Pedro nesse momento crucial, causando grande dor e arrependimento no coração do apóstolo. Jesus é levado a Pilatos, o governador romano, para julgamento. Pilatos, após ouvir as acusações dos líderes religiosos contra Jesus, questiona-o sobre as acusações e sua identidade messiânica. Jesus responde com sabedoria e serenidade, afirmando que seu reino não é deste mundo. Pilatos, impressionado com a postura de Jesus, tenta encontrar uma maneira de libertá-lo, pois não encontra motivos para condená-lo à morte. No entanto, pressionado pela multidão que exige a crucificação de Jesus e temendo uma revolta popular, Pilatos cede às pressões políticas e autoriza a sentença de morte por crucificação. Assim, Jesus é entregue aos soldados romanos para ser crucificado no Calvário. Pilatos, o governador romano, está diante da multidão reunida para a festa da Páscoa. Ele propõe liberar um prisioneiro como parte da tradição pascal e dá à multidão a opção de escolher entre Jesus, chamado de Cristo, e Barrabás, um criminoso notório. Pilatos acredita que a escolha óbvia seria libertar Jesus, pois não vê motivos para condená-lo à morte. No entanto, os líderes religiosos incitam a multidão a pedir pela libertação de Barrabás. Manipulando as emoções do povo, a multidão clama pela soltura de Barrabás.
e pela crucificação de Jesus. Pilatos, diante da pressão popular e política, lava as mãos em sinal de inocência na condenação de Jesus e entrega o Filho de Deus para ser crucificado, cumprindo assim o desejo da multidão. Após ser sentenciado à crucificação, Jesus é levado ao pretório romano, onde os soldados romanos o submetem a uma série de humilhações e torturas. Eles o espancam, cospem nele e o coroam com espinhos, zombando de sua pretensa realeza. Jesus, em sua infinita misericórdia, suporta todas as agressões com dignidade e amor. Os soldados o obrigam a carregar a pesada cruz por ruas empoeiradas e cheias de pessoas que se aglomeram para assistir à cena macabra. Cada passo de Jesus é marcado pela dor física e emocional, mas também pela compaixão por aqueles que o condenaram injustamente no Calvário. Lugar da execução, Jesus é pregado na cruz diante de uma multidão atônita e incrédula. Sua crucificação é um símbolo de amor incondicional e perdão para toda a humanidade. Jesus, exausto e ferido, carrega a pesada cruz pelos caminhos empoeirados de Jerusalém até o Calvário. O Filho de Deus, mesmo diante da extrema dor física e emocional, demonstra uma força sobre-humana ao suportar cada passo rumo à crucificação. A multidão observa atônita, enquanto Jesus, com sua humanidade e divindade entrelaçadas, enfrenta o sofrimento com resignação e amor incondicional. Cada tropeço da cruz representa não apenas o peso do madeiro, mas também o fardo dos pecados da humanidade que Jesus carrega em seus ombros. Chegando ao Calvário, Jesus é pregado na cruz entre dois criminosos, cumprindo assim a profecia messiânica e selando seu sacrifício redentor por toda a humanidade. Durante a crucificação de Jesus, os soldados romanos lançam sorte sobre as vestes do Filho de Deus, dividindo entre si as peças que compõem a vestimenta do Mestre. Enquanto os soldados se ocupam com as vestes terrenas de Jesus, o céu se escurece e a terra treme, revelando a magnitude do sacrifício que está sendo realizado em meio aos tormentos físicos e espirituais. Jesus olha para o alto e clama: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Suas palavras ecoam pela colina do Calvário, trazendo consigo perdão e redenção para toda a humanidade neste momento crucial. Um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus reconhece sua inocência e proclama verdadeiramente: este era o Filho de Deus. A cena da crucificação se torna um testemunho vivo do amor divino e da misericórdia infinita de Jesus Cristo. Após sua morte na cruz, o corpo de Jesus é retirado da cruz e envolto em lençóis de linho puro. Ungido com especiarias aromáticas, José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, solicita a Pilatos permissão para sepultar o corpo do Mestre. Com a autorização concedida, José e Nicodemos removem o corpo sem vida de Jesus da cruz. Com cuidado e reverência, levam o corpo para um sepulcro novo, esculpido na rocha, localizado nas proximidades do Calvário. Ali, depositam o corpo de Jesus e fecham a entrada do túmulo. As mulheres seguidoras de Jesus observam de longe todo o processo, planejando retornar após o sábado para ungir o corpo com mais especiarias. O sepultamento de Jesus é marcado por um profundo respeito e amor pelos ensinamentos do Mestre, preparando-se assim para a promessa da ressurreição. No terceiro dia após a crucificação de Jesus, as mulheres seguidoras do Mestre vão ao sepulcro ao amanhecer para ungir o corpo com mais especiarias. Ao chegarem, encontram a pedra que fechava a entrada do túmulo removida e um anjo brilhante sentado sobre ela. O anjo anuncia às mulheres que Jesus ressuscitou dos mortos. Cumprindo assim as Escrituras, elas entram no sepulcro e não encontram o corpo de Jesus, apenas os lençóis de linho deixados para trás. Emocionadas e atônitas,
As mulheres correm para contar aos discípulos a notícia da ressurreição. Pedro e João vão ao túmulo e constatam que ele está vazio, confirmando o milagre da ressurreição de Jesus a partir desse momento. A mensagem da esperança e da vida eterna se espalha entre os seguidores de Cristo, transformando suas vidas. E se você quer saber mais sobre os detalhes dessa incrível história bíblica, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Espero que tenham gostado dessa imersão na história da crucificação de Jesus. Deixe nos comentários qual foi o momento que mais te impactou. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!